Bendito seja o nome de Deus que nos reúne aqui nesse lugar. Diz que eu já estive aqui no bairro Capelinha, na Igreja Batista aqui do lado, né? E aí o irmão falou assim, você lembra? Eu falei, era noite, eu nem lembro. Eu não sei nem como foi o convite para estar ali, nem sabia que do ladinho tinha uma igreja adventista por aqui. Bendito seja Deus por nos reunirmos aqui nesse lugar, para sua honra e sua glória. Trago o abraço da Novo Tempo, muito carinho. Semana passada eu estava em Porto Seguro a essa hora. Nós fizemos caravana em Porto Seguro e Eunápolis, sexta e sábado. E aí quando me perguntaram assim, onde você vai estar no sábado que vem? Eu falei, Salvador. Eu falei, não sai mais da Bahia. E esse ano eu já vim outras vezes aqui à Bahia também. Amores, vamos então considerar aqui o tema proposto para hoje a partir de uma perspectiva que eu penso precisa ser para todos nós algo de ser uma chamada do céu para a nossa realidade cristã. Veja, se nós estamos falando de quebrar o silêncio, um povo que foi chamado a quebrar o silêncio na terra são os cristãos. Não tem outro povo na terra que foi chamado para quebrar o silêncio senão os cristãos. Nós fomos chamados para romper com as trevas pela luz que Jesus Cristo derramou sobre nós em sua graça e misericórdia. Onde há injustiça, nós precisamos nos colocar como em Cristo conhece a justiça e vive a justiça. Onde houver mal, onde houver trevas, onde houver a experiência do pecado e suas mazelas, a fé cristã precisa se colocar em Cristo para ser luz que brilhe e espanque as trevas do nosso meio. Queridos, não é justo que nós convivamos com uma realidade de violência em nosso meio, seja o tipo de violência que for. Obrigada, irmão. Água de coco? Que chique. Só na Bahia que tem água de coco no púlpito. Não é possível, queridos. Nós estamos tratando nessa campanha no ano 2024 sobre a violência sexual cometida contra crianças, mas a gente precisa sempre tratar do assunto abrangendo todo tipo de violência. Os gritos, os xingamentos, as pancadas. Isso não somente em relação a crianças, aos adolescentes também, às mulheres, aos homens também. Vocês sabem que tem homens que apanham? Vocês sabem que tem homens que ouvem xingamentos? Vocês sabem que tem homens que sofrem violência também? Vocês sabem? Pois não sabem, eu devo dizer a você, sim. Vocês acham que o pecado só incide contra mulheres? Vocês acham que os homens, somente os homens, são violentos? Vocês acham que realmente só homens sofrem, ou melhor, só homens cometem violência? É isso que eu estou entendendo? Só homens são abusadores? É isso que eu estou entendendo? Cuidado com discursos equivocados. Cuidado para nós não sermos afetados por um discurso de ódio lançado sobre o coração de muitos, vindos de um movimento chamado feminismo. Lembrem-se que nós somos cristãos e a palavra de Deus nos diz que homens e mulheres têm natureza caída. Homens e mulheres são pecadores. Homens e mulheres cometem maldades. Há uma violência maior praticada por um contra o outro em nome de uma violência que vem por conta da força física, é verdade. Por conta de uma cultura cruel, do machismo real, é verdade. É verdade que mulheres, sim, sofrem de maneira cultural no mundo, é verdade. Mas não é verdade que só mulheres são vítimas. Mulheres também são pecadoras. Mulheres também fazem crueldades. Mulheres xingam com a língua pesada. Quem nunca ouviu uma mulher dizer para um homem assim, que ele não vale nada? Quem nunca ouviu uma mulher dizer que ele não serve para nada? Quem nunca viu? Se não viu, não precisa ir atrás, mas uma cena
do filme A Mulher Maravilha, dizendo que os homens só servem para procriar. Pelo amor de Deus, meninas, mulheres da igreja, sejam bíblicas. O Senhor não as chamou para serem feministas. O Senhor as chamou para serem mulheres bíblicas. Mulheres bíblicas não escolhem a quem defender por conta do gênero. Mulheres bíblicas são bem colocadas, bem postas, bem ensinadas, porque é o Espírito de Deus quem as ensina. Como assim vocês balançam a cabeça dizendo que nunca ouviram dizer que homens sofrem violência? Vocês nunca ouviram dizer que há mulheres que são más, cruéis? Nunca ouviram dizer? Visitem então um presídio feminino. E onde é que se coloca uma mulher e um homem cristãos? Se colocam no lugar onde Deus os pôs, para chamar o pecado pelo nome e apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há mulheres que humilham seus filhos, vocês nunca ouviram dizer isso? Há mães que xingam seus filhos, que humilham, que batem, que ferem, que abusam. Os dados oficiais do governo, lendo os documentos, os sites oficiais, dos números, dos registros oficiais, nós vamos encontrar um número importante de mulheres que abusam sexualmente de crianças. Vocês nunca ouviram dizer isso? Porque não é dito isso. A imagem que fica é só homens que são abusadores. Cristãos, homens e mulheres carecem desesperadamente da graça de Deus, do socorro de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, para termos o coração convertido. Deus não nos chamou para sermos defensores de bandeira política, de bandeira A, B ou C, que segue uma cabeça que tende a ser lado A ou lado B. Nós somos cristãos e onde houver necessidade de haver advertência, chamado à verdade, nós o faremos em nome de Jesus, seja homem ou mulher. Tem crianças sofrendo dentro dos nossos lares cristãos. E aí eu quero abrir a Bíblia com você, no livro de 2 Reis, capítulo 22. E eu não vou ficar o tempo todo falando de quebrando o silêncio não, tá? Nós vamos mergulhar na palavra, pensando que a palavra tem uma verdade única que vai caber para a necessidade de todos nós. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, e o Evangelho precisa ser pregado de maneira contundente. Precisamos ser responsáveis por aquilo que o Senhor nos ensinou. 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, 22. E nós oramos assim: Deus amado, nós pedimos que as tuas misericórdias se renovem aqui sobre nós. Que o Espírito Santo esteja nesse lugar e que a tua palavra ser aberta seja recebida em nosso coração como chamado, advertência e uma mensagem de fé e esperança que se levante por confiarmos plenamente em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos encontra caídos e nos levanta para a sua honra e sua glória. Faze com que essa palavra traga vida a nós, nos advertindo, nos anunciando a verdade, nos colocando diante do Senhor para vivermos vida nova. Repito, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22 vai falar a respeito de um menino chamado Josias, que quando assume o reino tinha 8 anos de idade. Quero aqui fazer um alerta aos pais: não importa a idade dos seus filhos, ensine-os a serem servos de Deus. Deus não nos deu filhos para serem filhos mimados para nós mesmos, como se fossem troféus.
Nossos filhos também não nos foram dados para serem homens que vão ser homens e mulheres de sucesso aos olhos do mundo. Nós recebemos filhos da parte de Deus para que nossos filhos sejam ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você tem um filho e a este filho não lhe é ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas, você ganhou um filho para perdê-lo, porque o Senhor te deu para conservá-lo e você não o ensinou a amar a Jesus sobre todas as coisas. Tenham isso em mente. Quando uma mãe cuida de um filho, ela está cuidando de um filho de Deus. Quando um pai cuida de um filho, ele está cuidando de um filho de Deus. Nossos filhos não nos pertencem. Nós não pertencemos aos nossos pais. Nós somos propriedade de Deus. Queridos, atentem para uma coisa. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança e disse: crescei e multiplicai-vos, o Senhor quis que a terra fosse cheia da sua imagem e semelhança. Deus não pôs sua imagem e semelhança em nenhum outro, apenas em nós, e disse: agora multipliquem-se. Ou nós temos em mente que Deus nos deu filhos, para que os filhos nossos também carreguem como nós, como nossos primeiros pais e os pais antes de nós, como imagem e semelhança de Deus. Que imagem carregaremos em nós mesmos? O Evangelho veio para resgatar a imagem de Deus. Não permita que seus filhos se percam. Dobrem seus joelhos, clamem, orem. Não é de brincadeira que nós percamos nossos filhos. A coisa mais grave que possa existir é que os nossos filhos se percam e percam a imagem e semelhança de Deus em si, destituídos do Espírito Santo. Do mesmo jeito que vocês trabalham dia e noite para trazer o sustento para casa, trabalhem com afinco dia e noite para o Espírito Santo não se apartar de trabalhar pelos seus filhos, para que eles se voltem para o Senhor e para que você se mantenha na presença do Senhor. Esse menino com 8 anos de idade, ele assumiu o lugar de honra. Ensinem seus filhos a assumirem desde cedo responsabilidades na casa de Deus. Tem desbravador nessa igreja? Tragam seus filhos ao clube. Tem aventureiros? Tragam seus filhos ao clube. Tem encontro de jovens? Façam encontro de jovens em casa. Sejam perto dos filhos. Não se apartem dos seus filhos. Sejam cuidadosos. Antes de colocarem uma camiseta de evangelismo na rua, evangelizem sua casa. Evangelize seus filhos. Antes de você dar estudos bíblicos lá fora, dê estudos bíblicos dentro de casa. Seu filho tem 5 anos de idade, dê estudo bíblico para o seu filho. Não é contar historinha, é dar estudo bíblico. Seu filho tem 8 anos de idade, tem 7 anos de idade, tem 11 anos de idade. Dê estudos bíblicos. Não se dá estudo bíblico a filho da igreja só para batizar. Se dá estudo bíblico para manter. Dê estudo bíblico para os jovens da igreja. Não faça encontros como se fosse balada, achando que balada vai manter seu filho na igreja. Quando nossos filhos chegam na faculdade, eles se apartam, muitos não voltam mais para a igreja, porque na faculdade eles encontram muito do que eles não tiveram base para sustentar na igreja. Nós perecemos por falta de conhecimento da Bíblia, e outro dia a igreja adventista será conhecida como povo da Bíblia, e ela está perdendo o seu lugar de povo da Bíblia, porque tem dado lugar no púlpito a qualquer história, e não tem sido dada a verdade, o lugar que é da verdade e não pode ser trocado por nada. Sábado de manhã em especial não é dia de palestra, sábado é dia de ensino doutrinário. A gente transfere muito culto doutrinário, muitas vezes para o domingo. Doutrina é sábado de manhã, começa na escola bíblica e vai até o último amém no sábado de manhã.
Não é lugar de palestra. É por causa de muita palestra que a igreja tem ficado fraca. Palestra faz depois, palestra faz mais tarde. Também não é dia de culto para visita e a gente muda a mensagem para agradar a visita. Visita que vem a uma igreja adventista no sábado de manhã, ela precisa saber que aqui é o culto onde vai se abrir a Bíblia para todos. E elas são bem-vindas, vai conhecer a doutrina bíblica como ela é. Outro dia eu estava saindo de uma igreja nos Estados Unidos, voltando para casa, e alguém foi me levar no aeroporto, e uma moça estava indignada, porque num sábado lá, ela levou uma visita, uma amiga na igreja, e o pastor pregou sobre a santidade do sábado. Ela ficou indignada. E eu dizia, por que você ficou indignada? Eu não entendi. E ela disse, porque é a primeira vez que eu levei alguém na igreja, e o pastor estava falando do sábado. Eu falei, como é o nome da sua igreja? Você foi batizado em qual igreja? Qual é o mandamento bíblico? Vejam onde nós estamos chegando. Nós estamos chegando ao nível de termos vergonha de pregarmos o que é bíblico e que está exposto no nome da igreja lá fora. Para não desagradar. Cristão que tem medo de desagradar não pode dizer que é cristão, porque o evangelho é desagradável para o mundo. Jesus Cristo diz, eu fui odiado, vocês serão odiados também. Vocês querem ser amiguinhos de quem? Em nome de manter o pecado. Vai ver que a moça amou o pregador falando sobre o sábado que ela não conhecia. Então, esse menino com 8 anos de idade assumiu o lugar de rei. Nossos filhos não podem ser ensinados outra coisa, eles são filhos do rei. Eles precisam aprender do reino de Deus. Eles precisam aprender e conhecer a palavra de Deus. Mas vocês chegam tarde na escola sabatina, vocês chegam tarde para a escola sabatina com os filhos, não estuda a escola sabatina com os filhos, não ensina a palavra, não leva a sério, não tem culto em casa, não tem oração, não tem louvor, não tem poder de Deus em casa, não tem. Se não tem, não tem. E o que resta quando não tem? A apostasia. A Igreja Mundial acabou de lançar um novo desafio para ela própria, a igreja. Nós precisamos nos voltar à palavra. Você acredita? A Igreja Adventista concluiu que os membros, mundialmente, têm perdido a competência de falar, de dizer, de justificar a fé. A adventista não está sabendo justificar a fé adventista, tem baixado o nível de conhecimento, não sabe das doutrinas, não sabe do porquê da fé, não sabe da nossa doutrina distintiva, não sabe. Então a gente precisa voltar a estudar. E você deve dizer, mas avisa para Darleide que hoje é dia do quebrando silêncio. Eu estou quebrando o silêncio com vocês, vocês não estão ouvindo, não? Eu estou quebrando o silêncio com vocês. Não é só uma questão de infância ameaçada. Nós estamos ameaçados de perdermos a relevância, porque a gente não prega a mensagem que Deus nos confiou para pregar. E é verdade que o Senhor nos confiou uma mensagem muito, muito clara para ser pregada nos últimos dias. E eu vou continuar aqui no texto com vocês, vocês vão me entender que isso aqui tem absoluto lugar do quebrando o silêncio. Verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Prestem atenção, nós vamos verificar que a casa do Senhor vai se repetir diversas vezes no texto. À casa do Senhor. Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha a seu cargo o quê? A casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra onde? Para repararem os estragos no templo, aos carpinteiros, construtores, os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo, que quer dizer também casa do Senhor. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque são honestos.
Me chama a atenção, e espero ter chamado a sua atenção, para o fato de que repetidas vezes aparecem as palavras casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor, 4 vezes, e depois templo, templo, 6 vezes nessa porção do texto. Alguma coisa estava acontecendo na casa do Senhor. Por isso, o autor repete tantas vezes o nome do lugar para qual ele estava chamando a atenção. Alguma coisa estava acontecendo na casa do Senhor. E vocês verão o que foi. Verso 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, ao sacerdote, ao Icão, filho de Safã, e daí tem vários outros nomes, dizendo: vão consultar o Senhor por mim. Atenta aqui, ó. O que era que estava perdido dentro da casa do Senhor e foi achado? O livro da lei de Deus. Perdido na casa que estava sendo reparado ou reparada. As pessoas se ocuparam de levar as suas ofertas, de levar os seus bens, contribuindo para reparar as paredes do templo, os móveis, o que fosse. Estava tudo indo bem. Tinha sacerdote, tinha ou não tinha? Estavam trabalhando. Tinha sumo sacerdote, não tinha? Estavam trabalhando. Estava tudo funcionando. Mas o livro da lei de Deus estava perdido. Vocês estão aqui, nós temos uma programação, nós temos respondendo a uma campanha da igreja no mundo, quebrando o silêncio. Nós estamos discutindo o tema, falando, que legal, que bonito. Mais tarde tem programação, enfim. Perdão, vocês estão celebrando o aniversário de quantos anos da igreja? 42 anos, vocês estão celebrando, tem programação especial, eu vim celebrar com vocês, está bonito, está tudo funcionando. Quem garante, porém, que a palavra de Deus não está perdida na sua vida? Quem garante que nós estamos sendo movidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e não há apostasia em nosso meio, ainda que pareça que está tudo bonito no lugar? A gente precisa, sempre que se deparar com a palavra, pensar: a palavra está falando com a minha realidade. Essa palavra é viva. Nós temos vivido tempos de apostasia, porque a palavra já não tem de todo efeito. Ela está perdida na casa de muito crente. Você quer falar de abuso, violência contra a criança, baseado em quê? De que você vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia? Os ímpios também fazem isso. E os cristãos estarão errados se não fizerem a mesma coisa? Sim. Mas nós não somos chamados a simplesmente ligar para a polícia, denunciar. Nós somos chamados para pregar e viver um evangelho que expurgue do nosso meio qualquer tipo de violência. E só o evangelho chega ao coração de um pedófilo, de um cruel, de um maldoso, de um infeliz, de uma infeliz, de um que bate na sua esposa, de um que trai, de um que mente, de um que xinga. Se não for o evangelho, não tem polícia que dê jeito.
A polícia, a igreja não pode se calar. Se eu souber que na igreja do Capelinha, alguém sabe que tem uma criança sendo abusada e vocês ficam calados para não trazer escândalo para a igreja, sou eu quem vai denunciar vocês. Isso é mal. Para não causar escândalo, para não ficarem sabendo, abafa o caso e deixa como está. Não, porque isso é injusto. Jesus Cristo pegou o seu chicote, chegou no templo e denunciou o pecado. Isso não é fofoca, isso não é acusação leviana, isso é justiça. Não se pode ver uma criança numa condição como essa, como não se pode ver uma mulher, um homem, um cachorro, um gato. Você vê um cachorro sendo espezinhado, um cachorro sendo maltratado, passando fome, você passa reto e vem para a igreja orar? Se você tem ética, bondade e misericórdia de um cachorro, não interessa. Vocês sabem quantos velhinhos são abusados? Sabe quantos têm demência, problemas mentais e são abusados? Muitos. Sabe quantos velhinhos são abusados, se não sexualmente, eles são abusados nas suas finanças? Quantos netos não extorquem os seus avós, que fazem pegar empréstimo do banco e deixar os avós devendo? Isso é abuso. Isso é abuso. Isso é maldade. Isso é injustiça. Mas a gente naturaliza. Então, quero dizer para vocês que muito da nossa falta de senso, da nossa falta de cuidado, de atenção com o que é justo, com o que é correto, vem de nós não estarmos na palavra e na lei de Deus. Nós somos crentes, mas muitas vezes a palavra de Deus está perdida. E aí, olha só, quando o livro da lei é achado na casa de Deus, o rei escuta as palavras do livro da lei, ele rasga as vestes e diz: consultem ao Senhor por mim, pelo povo de Judá. E aí foram enviados a falar com a profetisa Hulda. Aí diz, verso 15, ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam aos homens que os enviou a mim, ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado, queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Quando o livro da lei se perde, a apostasia. Quando há apostasia, há toda espécie de maldade, porque se aparta o temor do Senhor. Se você quer uma mulher que tem um marido, que é um marido ruim com você, esse marido, ou se é o caso de ser uma mulher, não importa, um homem e uma mulher que pratica maldade contra o seu próximo, e não tem ninguém mais próximo do que aquele que é uma só carne com você no casamento, este homem, ele tem natureza ímpia, ele é um ímpio. Ele está sentado no banco da igreja. Quando ele está de gravata, ele tem cara de santo. Mas só Deus sabe o que ele faz com você em casa. Ele é ímpio. Aliás, Pedro vai dizer que ele é pior que um ímpio. Essa mulher é pior que uma ímpia. Uma igreja de gente apartada do Espírito de Deus é uma igreja cheia de gente piores que ímpios. A gente precisa voltar para a palavra e ser quebrado na palavra e dizer: meu Deus, eu sigo a tua palavra, eis-me aqui para viver a tua verdade. Ou a igreja se converte, ou a igreja não tem moral para sair no mundo e pregar para o mundo um evangelho que ela mesma não vive. Ou a igreja se converte, se quebra, quando escuta a palavra, rasga as vestes, se humilha, chora. Mas não, o que a gente faz quando está na igreja e sai daqui? Eu não gostei do culto.
Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei do pregador. O que você queria? O que você queria? Um culto para você? Uma mensagem para te advertir ou para te acalmar nos seus pecados? Você acha que eu saio da minha casa, deixo o meu marido para vir aqui em troco de quê? Eu cobrei alguma coisa, igreja? Tem cachê? Nada. Perguntei o tamanho da igreja? Não. Perguntei se era grande, pequeno, bairro rico, bairro pobre? Não, não me interessa. Mas eu não pense que eu vim pregar o que você acha que tenho que pregar. Eu vim pregar o que a palavra de Deus diz para pregar. Ou a igreja se converte, ou não tem moral para sair lá fora e pregar sobre violência, injustiça nenhuma. É preciso que nós erradiquemos a violência em nosso meio. É preciso que haja mudança em nosso meio. Isso aqui acontece dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Ali o livro da lei estava perdido entre os crentes, mas os crentes perdidos da palavra são apostatados. Por que os adventistas não guardam mais o sábado quando guardava antes? Porque se apartou da palavra. Assuma. Ontem você não fez o culto para receber o sábado, você não fez uma oração, estava chegando aqui. Hoje de manhã, o que você fez hoje foi o que se faz um dia santo? Você está aqui do jeito que o povo ia lá no templo, mas com o livro perdido? Quem não vive pela palavra é apostatado, apostata, ainda que esteja no templo. Vocês estão observando que o que nós estamos lendo aconteceu na casa do Senhor? Olha só, capítulo 23, verso 4. Capítulo 23, verso 4 em diante. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para quem? O que é que estava dentro do templo da casa do Senhor? Utensílios feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Olha isso. Veja o final do verso 5. Queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor, prestem atenção, se choquem com isso, tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron. Veja o verso 7, também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. E eu nem vou continuar lendo, porque o capítulo é extenso, e você vai vendo o que mais esse povo fez de tão grave contra o Senhor dentro da casa do Senhor. Tá, só vou ler então mais um pouquinho com você. Aqui o verso 13, ó, verso 13. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, olha o nome de quem apareceu aqui, gente, Salomão, rei de Israel, ele havia construído para Astarote, a abominação dos sidônios, para Quemos, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Quem construiu? Salomão. Olhem só, Salomão, homem mais sábio que a terra já viu, fora Jesus. Salomão apostatou. E como foi que Salomão se apostatou? Comungando com os pagãos, comungando com os ímpios.
fazendo aliança, sentando à mesa, casando com elas que vinham de lá, dos pagãos, para ganhos políticos. Apostatou-se do assim, diz o Senhor, e o homem mais sábio da terra fracassou. Salomão fracassou. Por que você acha que também não fracassa fazendo as escolhas que você faz? Por que você bate no peito como quem diz, eu me garanto? Salomão apostatou. Construiu lugares altos para adorar deuses dos pagãos com quem ele fez aliança. Você faz alianças hoje com quem? Você está aliançado com seus amigos na escola, seus amigos na faculdade, seus amigos no trabalho, seus amigos no futebol. Você está fazendo alianças com quais mulheres? Mulheres que querem verdadeiramente serem mulheres segundo o coração de Deus. Não se assenta na roda das escarnecedoras. Mas, Darley, de onde é que eu sento na roda das escarnecedoras? Quem são as mulheres que você segue? Quem são as mulheres que você ouve? Quem são as mulheres que te inspiram? Como é que as mulheres que te inspiram se vestem? Como é que elas falam? Em que elas creem? Do que você gosta nelas? Você faz aliança com quais mulheres? Quais são as jovens? Quais são as meninas que te inspiram? Suas filhas são inspiradas em ver em outras mulheres o quê? Quem são as meninas? Quem são as referências das nossas meninas? Quem são as referências das moças da igreja, das jovens da igreja? Quem são? Conversa com as meninas. Vê quem é que as meninas seguem. Presta atenção em como as nossas meninas, nós mulheres adultas, nós nos vestimos parecidas com quem? A moda que você adere, a moda que você escolhe, indica quem é que você segue, quem é ou quem são teus ídolos. Por que os meninos e meninas querem tanto se tatuar? Porque os seus ídolos são tatuados. Não é porque a Bíblia manda tatuar, é porque os seus ídolos são tatuados. Por que as meninas querem usar brincos, piercing? Porque as suas ídolas, se posso dizer assim, os seus ídolos usam. As músicas que elas escutam são dos seus ídolos. O evangelho que elas escutam cantado é o evangelho cantado pelos seus ídolos. Não pensem que você será forte espiritualmente, porque você vem uma vez na semana cantar 2, 3 musiquinhas em nome de Jesus e tem que ser do seu gosto, porque se você não gostar, você diz, ai, música de velho. E a igreja se vê obrigada a fazer balada para agradar você. Deixa eu avisar, se fizer balada para agradar o jovem, vai perder a igreja. Se fizer balada, vai perder o jovem, porque jovem nenhum fica na igreja por conta de balada. Também não estou dizendo para ficar preso na idade da pedra. Eu estou dizendo para ser bíblico. Sua filha quer vestir a roupa que quer vestir, porque ela ama o jeito que o ídolo dela se veste. Ela fica horas nas redes sociais, não é procurando pérolas do evangelho, é vivendo a vida dos seus ídolos. Ensinem seus filhos a serem úteis. Mais tarde a gente pode falar mais sobre isso. Porque a vida dos seus ídolos é uma vida inútil. Vocês viram que dentro da casa do Senhor tinha até prostituição. Viram aqui? Leu comigo? Queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas. E aí no verso 7, destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Se tinha prostituição cultual, porque Baal era um deus adorado, com prostituição. E aí, como foi que isso entrou na casa do Senhor? Como foi que isso entrou no templo do Senhor? Como foi, meus amores?
como é que essas coisas chegam aqui dentro? Como é que a imoralidade entrou aqui dentro? Como é que a violência permanece aqui dentro? Como é que vocês convivem ainda com gritos, xingamentos e pancadaria e depois vêm para a igreja e senta no banco ou sobe aqui para pregar? Como é que vocês admitem determinadas situações e se calam? Isso é vaso de Baal dentro da igreja. Como é que vocês admitem que as meninas, as mulheres, os homens dessa igreja se vistam de modo indecente e subam aqui para adorar? Ou isso aqui é casa do Senhor ou não é casa de ninguém? Como é que vocês admitem ser uma igreja que não mantém o nível do Evangelho na altura que o Evangelho tem? Como é que a gente vai falar de quebrar o silêncio, infância ameaçada, se nós estamos como igreja ameaçados de termos moral e ética para sermos um povo que fala em nome da justiça, mas vive a justiça? Como é que pode? Eu fico escandalizada que dentro do templo houvesse vaso oferecido para Baal. Mas o que foi que aconteceu antes aqui de o rei sair e quebrar tudo e destruir tudo e dizer agora a casa será limpa? Volta comigo aí no primeiro verso do capítulo 23. 23:1. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor ao maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com essa aliança. O que foi que Josias fez? Depois que ele ouviu a palavra, ele rasga suas vestes e se humilha diante de Deus e diz: perguntem ao Senhor o que vai ser de nós. E o Senhor disse: eu te pouparei por agora, mas virá sobre Israel o resultado das suas escolhas. E o que ele vai fazer agora com a autoridade? O que um pai e uma mãe com autoridade espiritual têm que fazer em casa. E o que as autoridades líderes da igreja precisam fazer na igreja. O que os professores de escola sabatina precisam fazer na sua função. O que os ministros de louvor, os pregadores, todos que têm parte na liderança da igreja e todos que têm o nome escrito no livro da igreja. Todos têm autoridade e precisam agir pela palavra. Quando aquele homem levantou-se, pela misericórdia de Deus, ele assumiu o seu lugar de líder, chamou todo mundo, e ele não fez uma palestra, ele fez uma leitura da Bíblia, ele leu a lei, todo o povo ouviu a lei inteira sendo lida, ninguém lá estava preocupado se o culto ia acabar em meia hora, ninguém estava olhando para o relógio, todos estavam ouvindo a palavra. Aquilo era um momento solene, era um momento santo, era um momento de vida ou morte. Era vida se voltasse para a palavra, era morte se abandonasse o Senhor. O decreto já estava dado. Ah, Darleide, mas eu não tenho liberdade para deixar o Senhor? Tem, você tem a liberdade de abandonar o Senhor. Você só não tem a liberdade de escolher o resultado do que significa andar sem o Senhor. Apostatado vai ter destino de apostatado. Filho de Deus vai ter destino de filho de Deus. Ah, mas o que eu faço com o livre-arbítrio? Faz isso, você escolhe. Mas o Senhor não te seguirá para o destino que você o escolheu seguir.
Então ele chama todo mundo com autoridade, lê a lei, e todo o povo entrega o coração e diz amém. Todo o povo creu, se arrependeu, e agora começou um outro movimento. Eles agora foram viver a reforma, e limparam o templo, e limparam os arredores do templo. E aí vem um chamado para você. Que mudanças você tem feito na sua vida? Ou que mudanças hoje você se propõe a fazer no nome de Jesus? O que é que da tua vida é vaso de Baal? Tem vaso de Baal na tua casa? Hoje é dia de quebrar em nome de Jesus. Tem vaso de Baal na sua geladeira, tem vaso de Baal no seu armário, tem vaso de Baal aí no seu celular, tem vaso de Baal no seu computador, tem vaso de Baal aí nas suas trocas de WhatsApp, no grupo que você participa lá dos meninos do trabalho, aquelas mensagens imorais que você recebe. Seja homem, saia desse grupo. Que isso? Vaso de Baal, você acolhe, você não se dá conta de que você tenha permitido entrar na tua mente o mal. Querida, saia desse ambiente. Você não vê que você não tem aprendido a ser uma mulher segundo o coração de Deus? No lugar onde você não é inspirada a amar a Jesus, o que você está fazendo ali? O que você tem assistido? Onde é que vocês acham que nós vamos parar? Você acha mesmo que tem se tornado a imagem e semelhança de Jesus? E que está pronto para enfrentar as potestades do inferno, assistindo dorama, dias e dias, horas e horas da tua vida? Ai, Darleide, mas doraminha, mas é só um dorama. Quando você termine de assistir um episódio do dorama, ou de o que quer que seja na tua vida, não sabe o que é dorama? Deixa quieto. Deixa quieto. Não sabe, não sabe. Mas quando você termina aquilo ali, fala para mim, fala a verdade. Quando você termina, você tem vontade de adorar a Deus? Quando você termina, você tem vontade de se prostrar e orar? Fala para mim. Escuta aqui. Quando você termina de assistir uma série, quando você termina 3 horas da madrugada, 5 horas da madrugada de assistir o que você assiste, horas e horas a fio, você tem vontade de adorar a Deus? Não tem. Não tem. Pois é o diabo que plantou cilada na tua vida, e você acha que porque dorama é inocente, você está de boas. Não está. Você perdeu de estar na presença de Deus, e aquilo, por mais bonitinho que seja, não provoca desejo de você ir para o céu. Provoca desejo da carne, provoca desejo de romance. Ellen White diz: não leiam romances, isso vai estragar a espiritualidade das meninas. Agora não tem romance de ler, porque elas estão com preguiça de ler, mas em lugar de ler, elas estão assistindo, porque você dorme, o diabo não. Tem cilada para todo mundo. Ai, Darleide, mas estou suspirando. Suspira por Jesus que eu quero ver? Suspira pelo Evangelho que eu quero ver? Se alegra com Jesus que eu quero ver? Tem alegria no Espírito? Desperta em você vontade de dar estudo bíblico? Quantos de vocês dão estudo bíblico? Vou nem pedir para levantar a mão todo mundo, pode ser uma decepção. Estou pensando mal da capelinha? Não, estou só provocando vocês. Dá estudo bíblico, gente. Pregar o Evangelho. Orar, interceder. Darleide, mas eu só tenho 14 anos, eu não sei dar estudo bíblico. Sabe dar um estudo bíblico com um menino de 14 anos. Como não? Darleide, eu só tenho 13 anos, como eu vou dar estudo bíblico? Você estuda a Bíblia e ensina. Você não ensina outras coisas para os seus colegas de escola? Eu já vi você ensinando para os seus colegas. Você ensina. Darleide, eu tenho 10 anos. Ensine. Tenho 18 anos, tenho 21 anos, tenho 50 anos. Vá pregar o Evangelho. Mas Deus não me chamou para dar... Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Presta atenção. Parem de dizer que as pessoas, para conhecer a Jesus, elas têm que vir à igreja e olhar para Jesus.
Se chegar alguém aqui nessa manhã querendo ver Jesus, ela só tem um jeito de encontrar Jesus na igreja. É olhando para você. Onde é que alguém vai ver Jesus aqui na igreja? No banco? No microfone? No púlpito? Onde é que a igreja Jesus está aqui? Então vocês dizem assim: não olhe para mim, olhe para... Nunca mais diga uma coisa dessas na vida. Isso é um absurdo. Só para você entender o que é um absurdo. Atos 3. Atos 3. Livro de Atos, capítulo 3. Está escrito assim, ó. Verso 1. Pedro e João, acharam? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O que Pedro disse? Olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, eu não sou quem faço, mas eu conheço a Jesus que faz. Levante e ande em nome dele. Como é que você diz para que não olhem para você, se você é o meio que Deus deixou para o mundo conhecer Jesus? Como é que o Senhor te levantou para ser luz e sal da terra? Como é que a luz diz: não olhe para mim? Olhe para onde? Se não é para a luz, vai olhar para onde? Então você está dizendo: venham quebrar o silêncio, mas não olhe para mim, liga para a polícia. Não, isso não é um papel da igreja, isso é um papel da polícia. Isso é papel da polícia, quando a polícia for acionada, mas antes quem foi acionado pelo Senhor foi a igreja. Como é que você quer que as pessoas conheçam Jesus, se Jesus não for visto em você? A gente vai repetindo frases, conceitos que não são bíblicas. As pessoas não conhecerão a Jesus se não for através de mim e de você. Não adianta trazer alguém para a igreja e dizer: não olhe para a igreja. A igreja vai ser olhada sim. E uma igreja que não é santa não atrai outros para a santificação. Uma igreja que não é justa, que não é correta, que não é cristã de verdade, não é uma igreja que pode colocar uma camiseta do Quebrando o Silêncio e sair na rua dizendo para o povo quebrar o silêncio. Qualquer grupo político faz isso, mas só a igreja tem autoridade em Jesus Cristo de sair com a cara limpa revelando Jesus Cristo. Quem anda com você vai chegar no céu? Quem andar com você vai chegar no céu? Sim? Você está caminhando para lá? Então diga para as pessoas: venham comigo, porque eu estou caminhando para o céu no nome de Jesus. Então nunca mais diga que não. Olha, sabe o que é? Que eu não sei. Olha, não olha para mim, olha para Jesus. Vai olhar para você sim. E você trata de se converter. Mas o mundo quer olhar para você e ver Jesus. O mundo quer vir na igreja e encontrar uma igreja de gente que verdadeiramente vive o evangelho. Está vestido como crente, está falando como crente, está cantando como crente, está comendo como crente, está vivendo como crente. E se alguém for na tua casa é de crente. E se alguém passar 24 horas contigo em casa, 24 horas de crente, é pecador? É pecador, mas é crente. E aquele que começou a boa obra há de terminar. Em nome de Jesus. Então o que eu vim dizer para você em nome de Jesus essa manhã é: arrependei-vos e convertei-vos do seu mau caminho, para que tenhamos moral, ética e justiça, para declarar ao mundo que Deus está voltando.
para pôr fim a todo esse mal, para pôr fim a todo sentimento de injustiça, de ódio, de mal, de morte, de dor e aflição. O Evangelho é para destruir as potestades do inferno. Ou o Evangelho é de verdade, ou nós estamos brincando de ser crente. Ansiedade, depressão, humilhação, maldade, sofrimento, dor e morte. O Evangelho de Jesus Cristo é bálsamo para a alma, é cura das nossas angústias. Ou é isso ou não é nada. Nada. Mas se a igreja perde o seu sentido, o que resta para o mundo? Ou a igreja vive isso de verdade, ou não me chame mais para pregar. Porque eu não saberei mais o que dizer se não for do Evangelho. Psicologia, amo, mas a psicologia não salva a sua alma do inferno. Faça terapia, tome remédio, faça o que precisar. Mas a tua alma só é resgatada do inferno, da morte eterna, no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que você precisa se voltar para a palavra. E o que a palavra disser, obedeça. Hoje é dia de você quebrar vasos de maldição que você tem guardado na sua vida. Hoje é dia de você abandonar essa vida apostatada que você tem vivido. Há quantos dias você não lê a Bíblia? Há quantos dias você não ora? Há quantos dias? Há quanto tempo? Apostatados. Jesus está voltando, a porta da graça para se fechar, o Espírito de Deus trabalhando para te salvar. Ele te ama, Ele te ama. O diabo te odeia e ele vai te destruir. Por que você traz Jesus Cristo com o diabo? Por que você troca o Salvador pelo destruidor? Ah, Darleide, mas é que eu não gosto de ler. Pois é, mas Deus escreveu um livro para você ler. Ah, mas eu tenho TDAH. Leia um texto e repita 24 horas. Não tem TDAH que resista a um texto bíblico que você repita dia após dia, lembrando que você é um filho amado. Você não vai conseguir ler uma página inteira, você não tem atenção para isso, mas remoa a palavra, assim como está lá nos Salmos, que diz: eu medito na lei do Senhor dia e noite. A palavra meditar é a mesma aplicada para ruminar. O boi come durante o dia e fica ruminando, rumina a palavra. Não tem TDAH que resista a ruminar a palavra de Deus. Uma palavra é suficiente para vivificar o teu dia, para transformar a tua vida. Não tem nada que possa te impedir de viver uma experiência com a palavra de Deus. Nada. Nada. Eu acompanhei a história de um menino que a mãe dele, para dar comida para aquele rapaz, ela usava um capacete porque ele a espancava com a sua doença mental. Então, ele era medicado e os remédios não faziam o efeito que o remédio prometia. O menino ficava translocado. Louco. Obrigada. Era um absurdo. O psiquiatra disse: não tenho mais medicação para o seu filho. Não tem remédio mais forte para o seu filho. Ela disse: me resta o Senhor. Eu pregava no interior do Espírito Santo. Ela viajou 3 horas para ir ao meu encontro e disse: Darleide, pelo amor de Deus, me ajuda. Trouxe o nome de todos os remédios, prints das receitas que o menino tomava, dos remédios que ele tomava. Mostrei para o Dr. César Vasconcelos de Souza, mostrei para um outro médico psiquiatra também de São Paulo, os 2 adventistas. Eles só têm mais de 40 anos de psiquiatria. Um, inclusive, filho de psiquiatra, ou seja, uma vida desde menino no consultório. Ele disse: Darleide, se esses remédios não funcionam nesse menino, não há outra medicação. E isso é espiritual. Nós entramos com oração, grupo de oração, e aquele menino passou a ser assistido em oração. Aquela mulher era ensinada a buscar a Deus, ela era motivada a buscar a Deus, e nós clamávamos. Aquele menino
Hoje ele já é falecido, passou algum tempo, ele veio a falecer, sentado, assistindo caixa de música, com um violão na mão, imitando tocar o que ele estava ouvindo na TV. Calmo, sereno, tranquilo, alimentado, sua mãe sem capacete, aquele menino que tinha ali seus 19, 20 anos, ele adormece com seu violãozinho na mão, adormece em Cristo, sob o efeito das maravilhas que o céu ainda faz em nosso meio. O que é do remédio, remédio. O que é da terapia, terapia. Mas o que é de Cristo é de Cristo. E o que Cristo faz, ninguém faz como Ele faz. Ou nós nos voltamos a ter fé absoluta no poder de Deus, ou nós vamos perdendo relevância espiritual. Nós vamos nos tornando apostatados, ainda que frequentando igreja. Nós vamos nos tornando apartados da verdade e perdendo nossos filhos, perdendo a muitos de nós que já não estão mais sentados no banco da igreja. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho aqui nessa cidade, Salvador, minha filha enterrada aqui nessa cidade. Eu morava em Maceió quando a minha filha ficou doente. Ela era bebê ainda. Quando ela tinha 5 meses, ela mostrou sinais de que estava doente. Foram 2 meses procurando saber o que ela tinha, ali por todos os hospitais de Maceió. Mas nós viemos parar aqui em Salvador, no Hospital Salvador, da Golden Cross, à época. E nós chegamos à noite e de madrugada saiu o resultado. Ela tinha uma doença chamada Calazar, mas ela estava num estado muito avançado de infecção e ela entrou em coma. No dia seguinte, numa sexta-feira, ela passou a semana toda em coma e num sábado de manhã, por volta desta hora, a minha filha estava sendo enterrada, aqui em Salvador. Eu e meu marido, nós decidimos enterrá-la aqui, em lugar de voltar com ela para Salvador, para Maceió, porque nós não tínhamos família lá, nós somos missionários, e então, tanto faz, levaria a nossa família, está no Ceará, então voltar com ela para lá não fazia sentido, morreu aqui, foi enterrada aqui. Nunca mais eu voltei para visitar o túmulo da minha filha, nunca mais. Eu venho aqui a Salvador todas as vezes para pregar. Eu não venho nem para passear. Eu venho pregar. Tenho muitos amigos, amo vir à Bahia. Em Salvador, eu nunca, porém, voltei para visitar o túmulo da minha filha. Eu nem sei mais, nem sei onde é. Eu não tenho compromisso com a morte. Eu não tenho compromisso com a morte. Eu tenho compromisso com o Senhor da vida. Eu estava morta em meus delitos e pecados e Ele me resgatou e Ele me deu vida. A minha filha será tirada do túmulo. A minha filha me será devolvida nos braços. A vida da minha filha está garantida em Cristo Jesus. Eu confio na palavra, mas eu que estou viva preciso me apegar a essa palavra para que eu não venha me apostatar e me perder daquilo que eu mesma prego de púlpito. Quando eu estava enterrando a minha filha no sábado de manhã, junto com meu marido dizia assim: agora mais do que nunca, Senhor, faze-nos fiéis a Deus. E a minha alma de mãe sofrendo, o Senhor comunicava vida, me lembrando a palavra: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Se você se perder da palavra, você se perdeu na vida. Se você não ouvir mais a palavra te guiando, você será guiado por qual palavra? Se não é o pensamento de Cristo, é o pensamento de quem que te leva? Se você hoje desacredita da palavra, desacredita na igreja, você desacredita de quem para acreditar em quem? Ou a palavra de Deus é teu guia, ou você está perdido e apostatado.
Com que justiça você quer falar para defender os pobres inocentes, se o inocente da cruz foi morto e você não está nem aí para ele? Você quer falar da justiça, do bem, do amor? Se você não o fizer pelo Espírito de Cristo, você o fará por quem? Se você vive apostatado, você empenha-se em campanhas de quebrando o silêncio e tudo bem. Perdidos também saem nas ruas gritando por justiça. Ímpios também são contra a violência contra crianças e adolescentes, claro que são. Mas e os servos de Deus? Não somente são contra, mas os servos de Deus, acima de tudo, são pecadores que foram salvos para chamar outros à salvação. E sendo salvos em Cristo, vivem a justiça de Cristo e para a glória de Cristo, vivem uma vida justa por seu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja em nosso meio o desejo de servir a Deus, para viver para Deus. No dia em que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu disse para minha mãe que eu seria batizada, ela disse: você não vai para lugar nenhum, volte aqui, sua negrinha. Eu não voltei. Fui para a igreja, fui batizada. Voltei para casa, encontrei a minha mãe irada. Encontrei a minha mãe com muito ódio. Ela me tomou pelos meus cabelos e ela me batia contra o chão quando eu caía. Ela me batia contra a parede quando eu levantava. Ela estava irada. Era a minha mãe. Tem um espírito que tem ira contra nós. E às vezes está à nossa volta e usa até os nossos. Tem ira. O inferno tem ira contra os santos. E minha mãe disse: aqui você não come. Vá comer com os crentes. Coma a Bíblia. No dia seguinte, era um sábado à noite, eu saí bem cedinho de dentro de casa, porque a minha mãe continuava virada, e eu fui para o fundo do quintal. E eu não podia entrar em casa para comer. Minha mãe não me deixava comer dentro de casa. Seu pai, sua mãe não deixar você comer por causa do Evangelho, e ela dizer: coma a Bíblia. Eu tenho comido a palavra de Deus, e a palavra de Deus que me sustenta. É a palavra de Deus que me sustenta para eu não me apostatar, para eu não abandonar, para eu não me esquecer, para eu não desistir, para eu não cair, para eu não me perder. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus e mais ninguém. Eu não falo com ninguém antes da palavra de Deus falar comigo. Eu não quero conversa com ninguém antes de Deus falar comigo. Não fale comigo antes, é Jesus quem de manhã vai falar comigo antes de você. Não fale com ninguém sem antes falar com Deus. Senão você se perde no resto do dia. A minha mãe me negou comida, mas o meu Deus não me negou a palavra. E ela ainda me diz assim, ó, lá no fundo do quintal, embaixo de um pé de laranjas, sozinha, minha mãe irada lá para dentro. Meu pai não estava em casa, meus irmãos também não, exceto minha irmã mais nova. Éramos só nós três em casa naquele tempo. Abro a palavra, antes da minha mãe queimar a minha Bíblia, que ela queimou, abro a palavra e estava escrito: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado nem sua descendência a mendigar o pão. Minha mãe me negou o pão dentro de casa. O meu Deus nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Mas quem me sustentou, quem me alimentou quando não tinha o pão físico, o pão espiritual? Crente que não se alimenta da palavra é crente fracassado, porque vai fracassar diante das tentações de Satanás. Volte-se para a palavra. Saí de casa, casei,
Minha mãe não foi no meu casamento. Meu pai não foi no meu casamento. Minha filha nasceu. Minha mãe não foi me visitar. Minha filha morreu. Minha mãe não foi me visitar. Coitadinha. Eu não sou coitadinha. Sou filha de Deus. Assumidamente crente. Suficiente para dizer: quem voltou à casa da minha mãe para vê-la quando ela não me deixava comer em casa fui eu. Minha mãe nunca me pediu perdão, minha mãe nunca pediu desculpas, minha mãe nunca nada. Eu sim, eu não preciso que ninguém me peça perdão, eu não preciso que ninguém me peça desculpas, eu não preciso que ninguém reconheça que errou comigo, não preciso, não precisa me pedir perdão. Eu sou quem precisa perdoar. Sou eu quem preciso perdoar, porque eu sou cristã, minha mãe não. Eu ofereço o que Cristo me deu, não para receber dela, mas porque eu tenho para dar. Eu não preciso dela, eu preciso de Deus para ir até ela e amar. Eu não preciso de lá para cá, eu preciso de cima para mim, graça para baixo, glória para cima. É disso que eu estou falando. Ou a gente tem um encontro com Deus de verdade, para a gente amar a Deus por termos sido primeiro amados e vivermos a sua palavra, ou nós vamos ficar mendigando, pedindo, ou repetindo campanha, palavra, palestra, conversa, mas se não é de um coração genuíno, qualquer um faz. Igreja não faz o que todo mundo faz. Igreja faz o que Cristo faz. Cristo ama, perdoa, resgata e restaura. E em nome do amor, é para isso que a igreja existe, para ser bênção onde ela estiver. Em nome de Jesus. Ou Cristo faz, ou você não faz nada. Em nome de Jesus é que nós viveremos a fé. Levante-se em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar para nos despedir, para não passarmos tanto do meio-dia. Não vou apelar, não vou fazer você chorar, não vou pedir uma música para você se emocionar, não tem nada de emoção. Razão, é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Ou você se volta para Deus, ou não tem para onde você caminhar e ser feliz. Ou você quebra hoje vasos de maldição, ou você decide hoje, no nome de Jesus Cristo, a viver uma vida para a glória de Deus, ou você está perdido. Aquele homem rasgou as suas vestes, se humilhou perante Deus, e por isso Deus o enviou palavra de salvação. Em nome de Jesus. O que querem? Eu vou orar primeiro e depois louvam, tá bem? Em nome de Jesus, querido Pai, nós nos entregamos ao Senhor e pedimos que essa palavra não se perca do nosso coração. Que Teu Santo Espírito se mova nesse lugar. E porque nós clamamos o nome de Jesus Cristo, que haja quem se quebre, quem decida mudar hoje, quebrar todo vaso de maldição, derrubar todo poste ídolo, toda maldade seja hoje por terra derrubada, no nome de Jesus Cristo. E que aqui, essa igreja, celebrando 42 anos que existe nesse bairro, seja cada vez mais uma igreja que dá frutos para a Tua honra e Tua glória. Que as famílias que frequentam essa igreja sejam famílias transformadas pelo Espírito Santo. Sejam famílias vivas no poder do Senhor. Que sejam famílias que vivam o Evangelho. Meninos e meninas cheios do Espírito Santo para a Tua honra e Tua glória. Igreja viva, igreja poderosa, igreja santa, igreja luz para esse lugar. Povo santo e cheio do Senhor, palavra viva e poderosa para transformar. Eu te bendigo, meu Deus, por essa manhã de sábado. Abençoe o cântico que vem a seguir. Abençoe o restante do dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome